Bem-vindos ao Historizando. Hoje nós vamos começar os estudos da Antiguidade com a Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi formada na Península Balcânica em torno de 2.200 anos antes de Cristo. E os períodos se datam da seguinte maneira. Existe o pré-homérico. Esse período é da formação, então, das migrações dos povos para a Península Balcânica. Que povos são esses? Minoicos, micênicos, dórios. Esses são nomes de alguns povos que migraram para a região da Península Balcânica, formando então a região da Grécia Antiga. Já o período homérico, ele começa então no século XII a.C. até o século VIII a.C. O período se chama homérico pela tradição oral que existia na época. Como assim? Não se tinha o costume de escrever, se tinha o costume de contar as histórias, de passar as histórias. E por que o homérico? Homero é um autor importante na Grécia Antiga que produziu tanto Ilíada quanto Odisseia. É claro que isso não se tem como provar até hoje se foi uma pessoa só, que no caso Homero, que escreveu tudo isso, mas essas obras são atribuídas a ele. A Ilíada conta então a história da Guerra de Troia, uma história muito famosa, muito conhecida, que existem filmes, desenhos e muito mais. Já a Odisseia conta a volta de Ulisses para casa. Ulisses então lutou na Guerra de Troia e volta então para casa, e nessa Odisseia se conta os mitos, se conta as histórias que acontecem com ele durante todo esse período. Por isso essa tradição é oral, porque as pessoas contavam histórias umas para as outras e a educação era baseada nessas histórias também. Dentro ainda do período homérico, a gente pode perceber que os gregos se organizavam em famílias, em comunidades que chamamos de gentílicas. Os genos, que são então o grupo familiar, não é só pai, mãe e irmão não, gente. Envolve mais que isso. Envolve tio, avô, amigo, escravo, enfim. As comunidades gentílicas então se organizavam e aí plantavam, colhiam e se sustentavam ali nessas comunidades. Ao longo do tempo, a população foi crescendo cada vez mais e essas comunidades já não davam conta daquele território pequeno. Por isso que a formação da Grécia Antiga começou a mudar então a partir do final do período homérico. Já o período arcaico vai do século VIII a.C. até o século VI a.C. Esse período é relevante na história da Grécia Antiga porque é aí que começa a formação das polis. Polis, gente, é a mesma coisa que cidade. E no caso da Grécia Antiga, a gente chama de cidade-estado. Por quê? Essas cidades são independentes entre si. Como assim? É como se fossem pequenos países. Por quê? Cada um tem sua lei, cada um tem sua moeda, cada um tem seu jeito de governar. Por isso, a gente não pode juntar a Grécia Antiga numa coisa só. São várias cidades diferentes. E eu vou dar o exemplo de Atenas e Esparta, que foram as duas maiores cidades-estado gregas na época. Além disso, no período arcaico, também se tem a formação de colônias, que a gente vai ver também ainda nesse vídeo. As colônias, elas foram importantes justamente para se ter mais terra. Lembra que as comunidades gentílicas já não tinham mais espaço? E também é importante saber que as terras na Grécia Antiga eram inférteis. Diferentemente do Egito e da Mesopotâmia na época, que tinha auxílio de grandes rios como Nilo, Eufrates e Tigre, a Grécia Antiga ficou um pouco defasada nisso. Então, muitos de seus territórios eram inférteis, dificultando cada vez mais a distribuição de terras. O período conhecido como clássico na Grécia Antiga vai do século VI a.C. até o III a.C. E esse período é conhecido como o auge, o apogeu, a maior fase da democracia ateniense. A democracia ateniense, ela é muito relevante porque essa forma de governo é que é o berço da democracia que a gente tem hoje. Cuidado, não é a mesma coisa, tem suas diferenças. A gente não pode confundir, mas é o berço, é o começo, é o princípio então da democracia. O último período que a gente conhece da Grécia Antiga é chamado de helenístico. Esse período vai do terceiro ao segundo século antes de Cristo. Não quer dizer que a Grécia vai acabar de vez aí ou que ela vai desaparecer, sumir do mapa.
Só que no período helenístico, a Grécia é tomada pelos macedônios, é invadida pelos macedônios, mais especificamente Filipe II e Alexandre o Grande. Filipe II foi pai de Alexandre o Grande e começou então essa questão do império, de expandir os territórios, e o Alexandre o Grande continuou. A gente conhece Alexandre o Grande por várias histórias, por filmes, e então ele invade a Grécia Antiga nesse período. Por isso a gente fala que é o último, porque aí começam as invasões e vários impérios tomam então o território, e aí a Grécia já não é mais independente como era antes. Nesse período conhecido como helenístico, Alexandre o Grande vai então invadir o território da Grécia e continuar expandindo seu território. Além disso, ele fica tão apaixonado e fissurado pela cultura grega, pela filosofia, pelas leituras, enfim, pela religião, por tudo, que ele acaba expandindo não só o território dele, mas levando a cultura grega com ele. Então, quando vocês localizarem alguma coisa relacionada ao período helenístico, lembrem-se disso. No período helenístico tem a expansão da cultura grega para o Oriente, junto então com o Império do Alexandre o Grande. Como eu disse para vocês, no período arcaico se tem a expansão das terras gregas por causa das colônias. Lembra então que ficou difícil dividir as terras para todo mundo, naquelas grandes comunidades, naquelas grandes famílias? Então se formou as colônias. Mas eu peço que vocês tenham cuidado, porque a colônia que a gente conhece, que é aquela do Brasil, com Portugal e tudo mais, é diferente da colônia lá na antiguidade, na colônia grega. As colônias eram independentes das cidades. Então, eu saía da cidade junto com a minha família para uma colônia, buscar uma terra na colônia, eu não dependo mais da cidade que eu saí. É claro que os valores que eu vou levar são das cidades que eu saí, a política, a filosofia e tudo mais. Mas eu não dependo, eu não preciso de autorização da cidade que eu vim ou algo assim para viver na nova colônia, para viver nesse território, tá bom? Cuidado para não confundir isso. Essa foi a primeira parte da aula de Grécia Antiga. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes e informações sobre Atenas, Esparta, filosofia, cultura, Olimpíadas, entre outras coisas. Espero por vocês, vamos continuar historizando. Beijo e até a próxima!